Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Mais um dia aí abençoado, né, por Deus. Vamos agradecer, né, pela saúde, por todo o cuidado que o Senhor tem tido conosco, né, com a nossa casa, a nossa família. Espero que todos estejam bem. E nesse vídeo eu gostaria de deixar uma palavra que Deus andou falando comigo, né, a respeito da própria palavra de Deus, a verdade, né? Então, assim, se eu fosse dar um tema dessa mensagem, eu diria: qual verdade governa a sua vida? O que é a verdade para você? A gente vive num mundo hoje onde as pessoas têm as suas verdades, a maneira que elas pensam, a maneira que elas acreditam que é a verdade. E em tempos de tanta intolerância, as pessoas querem fazer com que as pessoas engulam as verdades dela como a verdade absoluta. Só que as pessoas esquecem que a verdade dela só é verdade porque ela está olhando sob uma ótica. Se você for numa praia e botar um óculos escuro, e você olhar o céu, você vai ver que o céu está escuro. Mas se você tirar o óculos, você vai ver que o céu está claro, está um dia bonito, está com sol. Se você se deparar com uma montanha, duas pessoas diferentes, e ela olhar a mesma montanha, uma pessoa vai dizer que escalar essa montanha é impossível, porque tem muita pedra, tem muita árvore espinhosa, as trilhas são horríveis. Mas uma outra pessoa em outro ponto dessa montanha vai dizer que a trilha é aberta, que é bem suave a trilha, sabe? E na verdade é mesmo a montanha, tudo é questão de ponto de vista diferente. Então as pessoas às vezes são intolerantes porque querem fazer com que os outros engulam as suas verdades, né? Isso realmente fica um pouco complicado. Mas eu venho aqui através desse vídeo falar da verdade absoluta, falar daquela verdade que é imutável, né? E essa verdade é a palavra de Deus. A Bíblia diz, em certo momento, que céus e terra passarão, mas a palavra de Deus jamais passará, né? Então, com base nessa verdade, eu gostaria de deixar um texto base que está lá em João 8, João capítulo 8, do versículo 31 ao 36. Diz o seguinte: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes em mim, na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe os judeus, né? Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Tipo, quem você está pensando que é, Jesus? E Jesus fala: olha, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, escravo, né, do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Filho com F maiúsculo, está falando dele próprio. Então, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha a profundidade dessa palavra, né? No texto de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus certa vez disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. As pessoas querem botar as verdades dela como se fosse um conceito, como se fosse uma ideia. Mas a verdadeira verdade é uma pessoa, se manifesta na pessoa de Jesus e na sua palavra. Porque Jesus e a sua palavra é uma coisa só, né? Deus e a sua palavra é uma coisa só, não pode ser indissociável, né? Nós temos a nossa palavra, mas a gente falha com a nossa palavra. Então, muitas vezes, a nossa vida não está de acordo com a palavra que a gente fala. Mas Deus é imutável, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, nós temos que entender que Deus e a sua palavra é uma coisa só, né? Então, as pessoas falam: a verdade é essa, a verdade é essa. A verdade é uma pessoa.
está na pessoa de Jesus e na sua palavra, né? Para ilustrar, né, um pouco isso, lá em João capítulo 17, no versículo 17, certa vez Jesus estava falando assim, né, no capítulo 17, a partir do versículo 16. Ele diz assim, Jesus, né, como se estivesse no momento de conversando com Deus, né, em oração, fala assim: eles não são do mundo, como também eu não sou. E Jesus pede para Deus, falando assim no versículo 17: santifica-o, Senhor, pela tua verdade, a tua palavra é a verdade, né? No 18 diz: da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então a gente entende aqui que a palavra de Deus é a verdade, né? Então Jesus, em outro momento, ele disse que ele era o caminho, a verdade, e aqui a gente diz que a palavra de Deus é a verdade. E sabemos que Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Jesus e Deus é um só, né? Então, Jesus é a verdade e a palavra é a verdade. Os dois são um só, indissociáveis, né? De posse dessa explicação, Deus me lembrou muito do texto que o apóstolo Paulo comenta lá em Efésios, sobre a armadura do cristão, né? Sobre a armadura, ele faz uma analogia com toda a armadura do soldado romano, né? E ele era, né, um soldado romano, né, que perseguia os cristãos. Então ele fala com propriedade daquela armadura, foram coisas que ele viveu, sabe? Então isso é muito interessante. E gostaria que vocês abrissem a Bíblia lá em Efésios capítulo 6. A partir do versículo 12 diz o seguinte, a partir do versículo 10, né? A armadura de Deus, que o apóstolo Paulo está falando. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, né? Então, nossa luta não é contra a carne, contra sangue, contra uma pessoa, sabe? Mas temos que lutar contra as hostes espirituais da maldade, com todo o espírito que está por trás daquela situação. E a partir do versículo 13, o apóstolo Paulo começa a dar as diretrizes, começa a falar sobre essa armadura, que a gente possa vencer, né, essa batalha, né, essa guerra. E no versículo 13 ele começa falando: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Quando o dia mau vier, você resista, você vai estar fazendo o seu combate. E havendo feito tudo, ficar firmes, como uma rocha inabalável, né? Rocha inabalável foi eu que estou botando aqui, né? Ficar firmes, uma rocha inabalável é firme. Então, no versículo 14, ele começa a descrever essa armadura. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, né? Em João 17, a gente acabou de ler aqui. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, a gente vai cingir os nossos lombos. A palavra de Deus já faz parte dessa nossa armadura que cinge os nossos lombos. Em seguida ele fala: investida a couraça da justiça. A couraça, ela servia para proteger a parte do tórax, o coração do soldado romano, né? Então, essa justiça de Deus, se a gente ler lá em 1 Pedro 2, capítulo 24, ele diz o seguinte, né? Falando de Jesus: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro,
para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarado. Ou seja, a palavra de Deus diz isso, né? Que quando Jesus foi levado para o madeiro, nós fomos feitos justiça de Deus nele. E assim a gente pode viver para a justiça dele. Em 2 Coríntios 5:21, mais um texto que remete a isso, o apóstolo Paulo está falando, ora, aquele, ou seja, Jesus que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Ora, aqui a gente está falando da armadura de vestir a couraça da justiça. Ora, se nós somos novas criaturas em Deus, nós temos essa couraça, nós temos essa justiça. Em Cristo nós fomos feitos justiça nele, sabe? E o que nos faz justiça? A própria palavra de Deus. A palavra de Deus, isso, ela nos afirma que nós fomos feitos justiça de Deus nele, através do sacrifício de Jesus, né? E mais um texto que afirma isso, está lá em Romanos 1,17, que Paulo diz o seguinte, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. No Evangelho, o Evangelho é a própria palavra de Deus, é a morte e ressurreição de Cristo, é a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Então, isso é o Evangelho. Ali é revelada a própria justiça de Deus. Jesus certa vez disse, por todo mundo, pregai o Evangelho. Você vai pregar o Evangelho como? Através da palavra de Deus. A palavra do que o Senhor foi ensinando aos seus discípulos, né? Então, assim, no Romanos 1,17 diz, o Evangelho nele é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Ele assegura que essa justiça do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Mas lá Romanos 10,17 diz que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ora, então, se a justiça, aqui que a gente leu em Romanos 1,17, a justiça é pela fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, sabemos então que a justiça é pela palavra de Deus. Sabe? O justo viverá pela fé. Nós que temos uma nova identidade em Cristo, nós somos justos e vivemos pela fé, por causa dessa palavra de Deus. E continuando o versículo, né, de Efésios 6, no versículo 15 diz, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Mais uma armadura, né, mais um atributo dessa armadura do soldado, que fala sobre calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. A gente viu aqui que o Evangelho é a própria palavra de Deus, né? E calçados os pés me remete muito lá ao Salmo 119, no versículo 105, um texto bem conhecido que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sabe? É ela que vai dirigir os nossos passos, os nossos caminhos, né? É ela que vai abrir portas, os nossos caminhos, para a gente também estar pregando a palavra de Deus, pregando o Evangelho. Então, tudo isso faz parte, né, do um atributo do atributo dessa armadura, né, que o apóstolo Paulo aqui está comentando, né. Aí no versículo 16 ele começa a falar, e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. A gente leu também que a fé pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus, então a fé, o escudo que nós temos para resistir os dardos inflamados do inimigo, vem pela fé. Só que essa fé vem pela palavra de Deus. Muitas vezes você vai ver o apóstolo Paulo, ou em Atos, né, outros os discípulos de Jesus, eles estão pregando e ele começa a ver que as pessoas tinham fé para ser curada. E o texto afirma assim, vendo Paulo, vendo Pedro, que o coxo tinha fé para ser curado, falou, levanta e anda. Em outros momentos, Jesus fala, seja feito conforme a vossa fé. Ou seja, você prega para uma pessoa e aquilo vai gerar fé no coração dela.
né? A partir do momento que o Paulo estava pregando, ele viu que aquela pessoa, aquele enfermo, tinha uma fé, né? E vendo Paulo que aquela pessoa tinha fé para ser curada, falou: levanta e anda, toma seu leito e anda, né? Então você vê que a base da fé é a palavra de Deus, é o ouvir a palavra de Deus, é ler, é meditar, sabe? Muitas vezes um irmãozinho também instruído, influenciado pelo Espírito Santo, falar para você uma determinada palavra e aquilo gera fé no seu coração, sabe? Mas aquela palavra estando baseada assim na palavra de Deus, que é a verdade imutável, que é a Bíblia, né? Então, o apóstolo Paulo diz no 16: tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar os dardos inflamados do inimigo. No Salmo 91, versículo 4, diz o seguinte, o salmista: ele te cobrirá com as suas pernas, falando de Deus, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade, a verdade de Deus, nós já sabemos que a verdade de Deus é o quê? A palavra, né? A sua verdade será o teu escudo e broquel. Aqui, o apóstolo Paulo está falando que nós temos que tomar o escudo da fé, mas a gente sabe que a base da fé é a palavra de Deus. E aqui no Salmos a gente encontra o quê? Que a verdade de Deus será o teu escudo e broquel. Broquel é um escudozinho pequenininho que as pessoas usavam nas batalhas. Então nós temos que a palavra, na verdade, essa palavra gera fé, e essa palavra é o escudo também. E por fim, o apóstolo Paulo fala: tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação, capacete para proteger, né? A nossa cabeça, né? A gente pode fazer aqui um paralelo: o capacete protege a cabeça. Então, a palavra de Deus, a nossa mente, né? Tem que estar protegida também, sabe, dos pensamentos ruins, negativos, as coisas que as pessoas falam, que o mundo tem falado, que o mundo tem proposto pra gente, né? Então, a palavra de Deus também entra nessa situação, sabe? Essa verdade. E capacete da salvação, nada mais é. A nossa salvação é justamente a graça de Deus, que é derramada em Jesus Cristo, sabe? Que é o próprio Evangelho, né? Então, não tem como fugir isso da palavra de Deus, fugir da verdade, que é Ele que nos ensina isso. A palavra de Deus diz o seguinte, que todo aquele que crê, né, nele será salvo, todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo, né? O apóstolo Paulo, né, após ser prisioneiro, né, numa das prisões dele, e depois de haver tido um terremoto, o carcereiro, né, falou que ia se matar, e o apóstolo Paulo, pela inspiração do Espírito Santo, disse: olha, não te faça mal algum, todos nós estamos aqui, né? E aquele cara se quebrantou, né, o carcereiro, e o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, sabe? Ele estava ali lançando uma palavra, a própria palavra de Deus, sabe? A palavra de Deus, o próprio Espírito Santo usando ele para falar essa palavra, sabe? Aquela palavra rema, né? E a gente tem isso hoje na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, a gente tem dois tipos de palavra, né? A gente tem a palavra logos, né? Que é a própria parte teórica, literal, o estudo, o texto em si, né? E tem a palavra rema, que é aquela palavra revelada, a palavra dada, a palavra falada. Então, é essa que gera frutos, é essa que produz vida, né? Que é a própria palavra de Deus. Jesus, na tentação do deserto, disse, né, pro diabo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Então, o apóstolo Paulo, naquela inspiração, naquele momento, ele estava sendo uma boca do próprio Deus ali, para falar para aquele carcereiro, né? Então, assim, você vê que a salvação vem na própria palavra de Deus, né? A própria palavra de Deus produz salvação. A gente só é salvo porque nós entregamos a nossa vida a Cristo, porque uma palavra foi pregada para a gente, gerou fé no nosso coração, né? E a gente abraçou, né, essa palavra, e atingimos a salvação. E no versículo 17 ele ainda diz: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui ele fecha com chave de ouro. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Então, o que é a espada do Espírito, né? Esse aqui eu lembrei de um texto, né? Quando o apóstolo falou isso aqui, eu lembrei de um texto em Hebreus muito interessante, porque para mim é um versículo muito, muito bom, sabe?
Muitas vezes eu tô orando e eu lembro assim, desse versículo. Em Hebreus 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha só a profundidade do que a palavra de Deus é capaz de produzir, né? As pessoas não sabem onde é que começa a alma, onde termina a alma e começa o espírito. Juntas e medulas, sabe? São coisas bem estreitas, muito acopladas, né? Mas a palavra de Deus, ela é viva para separar isso, sabe? De uma forma que ela é muito potente. Eu falei, é a espada do espírito que o apóstolo Paulo está falando, né? Que é a própria palavra de Deus, né? Mas quando essa palavra é rema, quando essa palavra é revelada, quando ela gera os objetivos dela, né? Quando ela vai de encontro, Senhor, quando ela vai de encontro àquilo que ela quer fazer, né? Então, assim, e quando ela é aceita pelas pessoas também, quando ela é aceita pelo coração, ela não vai fazer nada se não tiver uma terra boa também, sabe? A palavra de Deus, ela só vai mudar pessoas, situações e questões quando o coração do ser humano for terra fértil, né? Então, o que eu aprendi disso aqui? Que o apóstolo Paulo está falando dessa armadura aqui, você vê que tudo converge para a palavra de Deus, através dos textos bíblicos que eu abri. Significa que toda a nossa armadura nada mais é plena aqui na palavra de Deus. Tudo que a gente precisa, todo o nosso escudo, a nossa espada, tudo o que nos protege, tudo que nos faz ter salvação, tudo o que nos livra e nos faz ficar firme no dia mal, está aqui na palavra de Deus, né? Então, ela é a própria verdade, ela é a verdade imutável, é aquilo que vai fazer com que a gente consiga avançar no nosso dia, avançar nas situações que se apresentam para a gente, né? Então, assim, o que Deus diz é verdade. Isso a gente tem que abraçar isso no nosso coração, né? Se Deus disser que esse armário aqui atrás de mim é branco, eu estou olhando no meu natural, estou vendo que é marrom. Mas não, se Deus disser que é branco, é com Ele que eu vou, porque o sobrenatural está muito mais alto do que o natural, né? Agora, se ele falar isso, né? Quero que vocês entendam do ponto de vista espiritual. Ele diz que uma circunstância, você não vai morrer, e o mundo todo natural dizendo que você vai morrer, que você vai ficar desempregado, mas ele está dizendo que eu nunca vi um justo desamparado, fui moço e hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nenhum a mendigar o pão. Então fique com essa palavra, sabe? Agarre essa palavra de todo o teu coração, né? O mundo está dizendo que esse armário é marrom, mas Deus está dizendo que ele é branco. O mundo está dizendo que você vai ser o próximo a ser demitido no seu trabalho, mas Deus diz que você não vai mendigar o pão, que você não vai ficar nessa situação para baixo, né? Então, e eu acho que isso é uma experiência pessoal de cada um, sabe? E no Salmo 125, ele diz o seguinte também: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. No versículo 2 ele diz: pois comerás do trabalho das suas mãos. Olha, isso aqui é a promessa de Deus. Se eu sou o servo do Senhor, se eu ando nos caminhos dele, eu vou comer do trabalho das tuas mãos. Hoje eu posso estar desempregado, hoje eu posso passar numa situação, mas eu não vou mendigar o pão, e eu vou comer do trabalho das minhas mãos. Ou seja, eu vou trabalhar, eu vou ter um emprego. Mas isso não pode ser uma palavra logos, sabe? Uma palavra simplesmente literal. Isso tem que ser rema, revelado no seu coração, e você crer de fato nisso. Por isso que todo mundo tem que ter essa experiência pessoal, né? Uma outra questão, às vezes as pessoas falam: eu não tenho filho, eu não tenho namorado, não tenho namorada, não tenho marido, não tenho esposo, sabe? Como é que eu vou confiar? Eu queria tanto ter alguém para amar, eu queria tanto alguém para construir a minha vida junto. É a situação, o mundo está dizendo que você não vai casar com ninguém. As situações colocam tristeza no nosso coração, no seu coração, dizendo que você não vai conseguir, que você não pode, que você tem
alguma deficiência ou algum tipo de situação que você não pode se relacionar com ninguém, que você não vai ter uma família abençoada, que você não vai ter um cônjuge, um companheiro. Mas olha, a palavra diz também no Salmo 128, versículo 3: a consequência do homem que teme o Senhor anda nos seus caminhos. Ele come do trabalho das tuas mãos, ele será feliz e tudo te irá bem. E ele diz: a tua mulher será como a videira frutífera, ou seja, uma pessoa que dê frutos, grandes frutos. No versículo 3 diz que a tua mulher será como a videira frutífera ao redor da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira. Então isso aqui é a promessa de Deus para o homem que teme ao Senhor. Então se você hoje não é casado, se você hoje não tem um esposo, um cônjuge, e às vezes se aflige o seu coração, toma posse do que a palavra de Deus tem para você, do que a palavra de Deus rema, tem revelado no seu coração, e creia acima de todas as circunstâncias que Ele é fiel à sua palavra, e os pensamentos dele são maiores e melhores do que os nossos, né? Então, isso é a promessa de Deus, você ter uma casa abençoada, você ter filhos, você ter uma esposa e um marido, né? Então, é isso que eu queria deixar, que a verdade de Deus tem que ser a verdade absoluta, e ela que tem que guiar e dirigir os nossos caminhos, e ela que tem que estar presente nos nossos combates diários, seja de pensamentos, situações que se apresentam na nossa frente. É com ela que a gente vai vencer tudo nessa terra, nessa vida, em todas as circunstâncias que a gente vai passar, tá? Fique com Deus, um abraço e Deus abençoe.